O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Palavra da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. É com muita alegria que neste momento nos reunimos enquanto igrejas luteranas para celebrar o dia da reforma. E aqui estamos enquanto Igreja Evangélica Luterana do Brasil e Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu sou a pastora Elfi Weber, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Uberlândia, a sede, juntamente com a Congregação Evangélica Luterana Cristo em Uberlândia e com o pastor Jaime Gottschalk, queremos juntos e juntas celebrar este dia tão importante em nossas vidas. E assim estamos reunidos na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, ao nós celebrarmos a reforma, nós lembramos sempre do reformador, o doutor Martinho Lutero. Mas essa celebração não é a celebração em lembrança simplesmente de um homem. Esta celebração, ela é uma celebração em lembrança do poder do Espírito Santo, que age através da palavra e pela palavra transforma corações, transforma vidas, transforma comunidades, transforma o mundo. É o poder do Espírito Santo que está aqui em destaque. E o Espírito Santo, ele age pela palavra. Quando na igreja penetra pensamentos humanos e o mundo, o seu poder, passa a dominar a igreja, num determinado momento, pela pregação clara e pura da palavra, o Espírito Santo de Deus toca corações e muda mentalidades. Nessa época do ano, normalmente, nós usamos a cor verde nos paramentos, mas hoje, 31 de outubro, dia da reforma, nós usamos o vermelho, que é a cor do Espírito Santo. Portanto, nós lembramos o poder transformador do Espírito Santo através da palavra que toca e renova corações. E é o poder dele que precisa continuar tocando e renovando corações. Por isso, nesse momento, nós queremos fazer a confissão de todas as nossas fragilidades, de nossos problemas, de nossa contribuição, enfim, negativa para esse mundo e a nossa ausência na hora da necessidade do testemunho. Portanto, pecamos, erramos, tanto em ações como também em omissões. Por isso, diante de Deus, com humildade, nós queremos fazer a confissão de nossas fragilidades, dizendo: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados a Deus em oração. Ó Deus, de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão e consola-nos com o teu Espírito Santo. Amém. Bem, o Deus Todo-Poderoso entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o seu Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir agora o salmo escolhido para esse momento festivo, que é o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Este é um salmo de coragem. Este é um salmo de convicção. Nossa vida, muitas vezes, ela é pautada pelo excessivo medo, pela excessiva fraqueza, pela excessiva covardia. E em função disso, muitas vezes não realizamos aqueles projetos importantes para a nossa vida, porque tememos oposição, tememos, enfim, adversidades e nos acovardamos. O Salmo 46, ele é importante, especialmente neste momento da nossa vida, para que com coragem possamos seguir em frente. Este é o salmo que marcou Lutero na Reforma. Eram muitas as coisas contrárias à boa prática da igreja. Eram muitas coisas contrárias à pregação clara e pura da palavra, do Evangelho, da graça e da misericórdia de Deus. Havia se infiltrado na igreja o poder do mundo. Havia se infiltrado na igreja o poder econômico. O trono do Papa havia sido comprado pelos Médici de Florença, que colocaram o seu representante no trono para que a partir dele a igreja fosse governada no interesse da casa bancária dos Médici, com sede na cidade de Florença, em Itália. Eles financiaram grandes obras maravilhosas, evidentemente, da Renascença, na arte, na arquitetura, mas cobraram isso com juros e correção. E o Papa Leão X, da família dos Médici, proprietário desse banco, junto com seus familiares, desenvolve, enfim, um processo de arrecadação de fundos, utilizando-se das indulgências, que era a venda da graça de Deus, a venda do perdão, a venda do sangue de Jesus, a venda por dinheiro da redenção. Isso foi conseguido através das assim chamadas indulgências. E não satisfeitos, concediam essas indulgências, inclusive, àqueles que haviam morrido e estavam na porta do
devagar as indulgências, assim as portas do céu se abriram. Isso revoltou muita gente. Isso, de uma certa forma, explorou o mundo católico daquela época e trouxe recursos muito grandes para dentro da Itália, particularmente para Roma e Florença, para financiar a beleza renascentista que testemunha aquela época ainda até hoje. Lutero, então, revoltado, com o apoio, evidentemente, de muitos companheiros, particularmente seus colegas da Universidade de Wittenberg e também o mentor dessa universidade, o criador dela, Frederico o Sábio, um príncipe poderoso, muito ligado ao imperador, um dos príncipes eleitores que resolveu apoiar Lutero. E com esse apoio, Lutero então insiste de que a justificação não é por obras, muito menos com ouro ou prata, mas pelo santo e precioso sangue de Jesus. Houve oposição, houve muita oposição, houve risco de vida, mas o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Com estas palavras, com este sentimento, com esta força, o Senhor é nosso refúgio, Lutero seguiu em frente e seus companheiros também, até que finalmente a reforma da igreja pudesse ser consolidada. E assim mudou o mundo, trouxe às claras de novo esta doutrina fundamental, a doutrina da justificação por graça através da fé, independente das obras, independente principalmente do dinheiro. E assim, enfim, nós, como herdeiros desta reforma, esta é a principal doutrina, esta é o nosso principal testemunho, esta obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa redenção, a nossa salvação, única e exclusivamente por graça e misericórdia de Deus. Ó Senhor, tem piedade de nós, ó Cristo, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Pai Celeste, derrama-te, rogamos, o teu Espírito Santo sobre o teu povo fiel, mantém-nos constantes na tua graça e verdade, protege, consola-nos em todas as tentações, defende-nos de todos os inimigos da tua palavra e concede à Igreja militante de Cristo a tua paz salvadora, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. capítulo 5, versículos 1 a 11, que diz: Firmes na
pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que, se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem valor para vocês. Repito isso mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança que Deus nos aceitará, e é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. Até aqui, palavra da carta aos Gálatas. Queridos irmãos e irmãs na fé, nesse dia celebramos 503 anos da Reforma. O texto bíblico previsto para hoje, Gálatas 5, versículos 1 a 11, inicia com as seguintes palavras: Cristo nos libertou para que sejamos livres. Podemos observar a palavra-chave deste texto, é liberdade. Porém, antes de tecermos conceitos pessoais, precisamos descobrir de qual liberdade o apóstolo Paulo fala nessa carta, já que existem muitas interpretações diferentes e contraditórias do que vem a ser liberdade. Para muitas pessoas, ser livre é fazer o que bem entende, sem precisar dar satisfações de seus atos para ninguém. Podemos chamar esse comportamento de liberdade individualista. De longe, ela ainda não é a liberdade cristã da qual fala o apóstolo no texto bíblico. Existe o desejo individual inato que faz com que a pessoa queira ser livre de qualquer tipo de autoridade, julgo, condenação ou interferência em sua vida. Quando existe uma placa dizendo "não pise na grama", aí mesmo que as pessoas pisam de propósito para mostrar que ninguém manda nelas. As pessoas querem decidir sozinhas sobre o que querem e podem fazer. Por isso acabam repetindo erros e transgressões por causa de atitudes egoístas e antissociais, que são confundidas com liberdade. No dicionário encontramos o significado: liberdade é o conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo. É o poder que a pessoa tem de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Ou seja, somos livres para fazer o que queremos, desde que isso não prejudique a convivência com outras pessoas, desde que não provoque escândalos, desde que não ameace a vida do próximo. Por exemplo, precisamos respeitar a vida, a propriedade legitimamente adquirida, é como afirma o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo é bom.
sente escravizado, oprimido e explorado. É a bandeira das revoluções, da Revolução Francesa, da Inconfidência Mineira. É o grito por direitos e oportunidades iguais para todas as pessoas. A liberdade é um direito inviolável. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, também assinado pelo Brasil, fica estabelecido que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, que toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e a liberdade estabelecidos nesta declaração. Paulo escreve a carta à comunidade da Galácia, região da Ásia Menor, atual Turquia. A maioria dos membros daquela comunidade eram de origem gentílica, ou seja, não eram provenientes do judaísmo. Paulo ficou sabendo que os cristãos de origem judaica estavam convencendo os gálatas da necessidade de se submeterem às leis judaicas se quisessem obter a graça divina. Deveriam seguir as leis do Pentateuco, e entre as quais estava a observância do sábado e a prática da circuncisão. Paulo esclareceu aos gálatas que, ao que Cristo fez por todas as pessoas na cruz, é suficiente para aproximá-las do amor de Deus. Aquilo que Paulo escreve aos gálatas também vale para nós nos nossos dias. Precisamos olhar para as leis do Pentateuco com os óculos do Evangelho. Descobriremos que Jesus deu total importância aos 10 mandamentos, que são leis éticas universais, e submetemos as demais regras ao grande mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. Fazendo uma comparação, imagine uma pessoa aqui no Brasil, para se tornar luterana, para participar de uma de nossas comunidades, de nossas igrejas, tivesse que aprender primeiro a falar alemão e assumir todos os costumes germânicos, para daí poder participar. Algo parecido a isso estava sendo proposto aos gálatas e que Paulo corrigiu. O apóstolo Paulo testemunha que a justiça de Deus, que nos é oferecida por meio de Jesus Cristo, é suficiente para nos libertar e salvar. Ter fé é confiar plenamente na graça e no amor de Deus que nos liberta e salva. Os cristãos do século XV novamente viviam debaixo do jugo de regras que extrapolavam os ensinos bíblicos, adoração a relíquias, compra de indulgências, autoridade da igreja, entre outros. Dando para o centro libertador do Evangelho, que é Jesus Cristo, e para a prática desta liberdade, em 1520, Martinho Lutero escreveu o livro da liberdade cristã. No mesmo ele afirma: uma pessoa cristã é senhora livre sobre todas as coisas e a ninguém sujeita. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa cristã é serva prestativa em todas as coisas e está sujeita a todos. Em outras palavras, nós somos livres de tudo por meio da fé em Cristo, mas simultaneamente estamos a serviço uns dos outros por meio do amor ao próximo. Somos libertos e enviados para usar nossa liberdade investindo no amor ao próximo. Portanto, liberdade cristã é relacional e nos compromete. Portanto, somos livres de todas as amarras pela fé em Jesus, mas por amor nós nos submetemos às regras sociais de convivência humana, que visam o bem-estar das pessoas, a preservação da vida, a preservação da criação de Deus. Na condição de igrejas luteranas, vivenciamos os propósitos da reforma ao aceitarmos o chamado e não permanecermos indiferentes ou trancados no egoísmo ou em uma falsa liberdade, mas de crermos firmemente que somos libertados por meio de Cristo. Nisto estamos ancorados. Como resultado disso,
para servir. Pela fé, vivemos em união com Cristo, que nos liberta de todos os julgos. Somos livres para crer. Pelo amor, vivemos em união com o próximo, com quem partilhamos as dádivas divinas. Concluo com mais uma palavra de Martinho Lutero. Eu devo ser para o próximo aquilo que Cristo é para mim, e oferecer-lhe tudo o que é necessário, útil e abençoado. Que assim o Espírito Santo nos ajude, que assim o Espírito Santo nos oriente nesta fé que liberta, nesta fé que ama e serve ao próximo. Juntos e juntas, neste momento, confessemos a nossa fé neste Cristo que liberta, neste Cristo que salva. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos orar. Ó eterno e misericordioso Deus, bendizemos e louvamos por todos os benefícios e muito especialmente por aquelas mercês que concedemos e nos comemoramos neste dia. Louvado sejas por teres enviado o teu único Filho Jesus a esse mundo para ser o pagamento de nossos pecados e por haveres instituído o santo ministério da palavra para tornar conhecido o caminho da salvação entre todas as nações. Louvado seja especialmente pelo dia em que, quando as densas trevas cobriam a terra, acendeste de novo a luz da tua palavra por meio do teu vaso escolhido, o doutor Martinho Lutero, ensinaste a nossos pais novamente o eterno Evangelho da salvação. Louvado sejas por haveres preservado até o dia de hoje essa inestimável herança, por nos haveres salvo de perseguições e crenças confusas, defendido igrejas e escolas contra as arremetidas do mal, dando força e com êxito a tua palavra em todos os tempos, mantido fiéis pastores para apacentar o teu rebanho nos pastos verdejantes da tua palavra. Reconheçamos e confessamos de sincera contrição que por nossos múltiplos pecados, ingratidões, indiferença e dificuldade, realmente merecíamos que ocultasses de nós a tua face e nos privasses de tua palavra. Rogamos-te, porém, ao Senhor, que não nos trate segundo os nossos pecados, nem nos retribuas consoante as nossas iniquidades,
mas conforme tua infinita compaixão. Não consintas que as portas do inferno prevaleçam contra a tua igreja. Preserva-nos de tradições humanas erradas e doutrinas de homens, de enganos diabólicos que subvertem o fundamento da verdade e desviam os homens para caminhos falsos e inseguros. Concede-nos paz e bom governo. Permite que verdade, justiça e liberdade habitem no nosso país e no mundo, de modo a podermos, sem restrição e embargo de qualquer espécie, desfrutar continuamente as bênçãos de tua santa e pura palavra. Conserva entre nós e nossos filhos o Evangelho puro e uso correto dos santos sacramentos até o fim de nossos dias. Envia-nos para tanto professores íntegros, ministros capazes no Novo Testamento, fiéis dispenseiros dos ministérios de Deus, e seja lhes dado sabedoria e ousadia para proclamarem tua salvação a todos os homens. Não permitas que façamos mau uso do Evangelho para uma paz falsa, baseada em fé e morte. Guardados pela luz da verdade, faz com que andemos como filhos da luz e sejamos qual cidade estabelecida no alto de uma colina, para brilhar longe até os dias da vinda de Cristo. Dá que aumentemos em fé e em número. Restaura todos os que são iludidos por erro e dá-lhe recurso e eficácia à tua palavra, para que se torne conhecida entre as nações. Toda a terra, faze bem a Sião, segundo tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Bondoso Deus, nesse tempo de pandemia, nós também lembramos as dificuldades vividas pelo nosso povo, os medos, as internações, as dificuldades, enfim. Bondoso Deus, põe tua mão misericordiosa e poderosa sobre todos e protege-nos deste mal. Se for a tua vontade, ó Deus, abençoa as pesquisas e a ciência para que possamos encontrar uma saída e uma vacina eficiente. Olha para aquelas pessoas que agora estão acamadas, particularmente aquelas que estão em UTI. Consola-nos com tua mão graciosa e poderosa. Se for a vontade, restabeleça-lhes a saúde. Olha para os médicos, para os profissionais de saúde e todos aqueles, enfim, que se dedicam ao próximo, que eles recebam de tuas mãos a recompensa. Enfim, ó Deus, cinge-nos de tua força para combatermos o bom combate da fé, até que alcancemos a coroa da justiça, guardada para nós no céu, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,